Salve galera, tudo bem por aí? Eu sou o Ed, esse sim ainda é o canal Altas Teses, só que eu vou resgatar uns 3 vídeos que a gente tinha no passado, quando o canal se chamava CR na Escola, que abordam sobre a ciência da religião e a metodologia da ciência da religião. É a metodologia básica que a gente utiliza por aqui ainda no Altas Teses para fazer as análises, para fazer as resenhas e tudo mais. Então, todo o aparato metodológico que a gente busca utilizar, ele está aqui no vídeo, são 3 vídeos, mas vai ficar tudo juntinho para quem não conhece e para quem também se interessa por esta metodologia aplicada da ciência da religião e que eu aplico aqui nos vídeos na maior parte deles, tá? Beleza? Não esquece de curtir, compartilhar tudo mais, tudo aquilo que você já sabe. Falou! Eu sempre costumo dizer que os métodos são, na verdade, os famosos modos de fazer. Os métodos são técnicas utilizadas para alcançar determinados objetivos. Uma dificuldade imensa que temos ao entrar na universidade é compreender como funciona e qual a importância do método. O método científico são técnicas para reunir e analisar dados na pesquisa científica. São basicamente ferramentas que utilizamos para estudar com mais precisão aquilo que pretendemos pesquisar. A ciência da religião ficou conhecida por ser uma área plurimetodológica, ou seja, possui vários métodos de diversas áreas, não possuindo um método próprio. Mas vamos ver um pouco sobre um método que autores apontam como o apropriado para a ciência da religião. Esses 3 caras que vocês estão vendo aí são considerados fundadores da ciência da religião na Europa. Vamos falar melhor deles em um outro momento. O importante é saber que esses 3 caras, cada um em seu contexto, já no século XIX, discutiam um método para a construção de uma autonomia da ciência da religião, levando à institucionalização da ciência da religião como a história das religiões ou e religiões comparadas. Friedrich Max Müller é considerado formalmente o fundador da ciência da religião. Com o darwinismo sacudindo as estruturas acadêmicas europeias, Max Müller afirmava que para compreender melhor o pensamento religioso de determinado grupo, as fontes primárias eram as mais seguras. Max Müller era linguista, filólogo, estudou principalmente a religiosidade indiana, pois era de interesse político da Europa, dentro do contexto imperialista colonizador, compreender melhor como pensava aquele povo. Outros 2 autores muito importantes foram Cornelius Petrus Tiele, que era um acadêmico holandês que foi muito influente no desenvolvimento do estudo comparado das religiões, e o Chantal-Pierre de La Saussie, também acadêmico holandês, historiador das religiões. Esses 2 também se utilizaram desse método focado na análise das fontes primárias, principalmente escritas, para desenvolver seus estudos. Após a Segunda Guerra Mundial, a briga de métodos vai fazer surgir a discussão de métodos que valorizem outras fontes empíricas. Wilfred C. Smith, que sugere repensar o modo impessoal norte-americano e europeu de pesquisar as religiões, passando assim a ser um estudo das pessoas. Com isso, apontam-se 2 consequências para a ciência da religião. Tornou mais claro o caráter empiricamente humano do objeto da ciência da religião. Traz também perguntas sobre o significado dos textos e demais elementos religiosos para os próprios fiéis. Isso é uma grande novidade, porque pelo contexto de estudar as fontes primárias, tem pouco caráter antropológico e as próprias mudanças dos paradigmas de pesquisa das áreas de ciências humanas influenciam na busca do significado humano das religiões e religiosidade. E é aí que os métodos de pesquisa como a etnografia, entrevistas e outros métodos são capitaneados para a pesquisa dentro da ciência da religião. Destaca-se também aqui o conceito de religião vivenciada, de David Hall, que observa as práticas religiosas, e também a abordagem materialista não reducionista, de Manuel Vasques, propondo que as pesquisas devem focar na cultura material religiosa e na criação humana de sentidos. Aos poucos, as pesquisas indutivas dentro da ciência da religião vão se afastando dos estudos textuais e mais se aproximam dos estudos das pessoas e os significados que elas desenvolvem culturalmente como os elementos religiosos. Vamos de volta para falar ainda sobre metodologia da ciência da religião. Eu sou o professor Ed e esse é o seu canal chamado CR na Escola. O cara tá destreinado, né? Mas vamos lá. Não esqueça de compartilhar, curtir o canal, ativar o sininho e aquele negócio todo. Olha só, no nosso último vídeo falamos um pouco sobre a primeira tendência de métodos dentro da ciência da religião. Para quem não sabe, dentro da ciência da religião, aqueles que defendem que ela é uma ciência sem método próprio. E esses vídeos aqui estão com o objetivo de mostrar o caminho do método desenvolvido dentro da ciência da religião. E lembrando que o texto base desse vídeo vai estar lá na descrição, tem um link bonitinho para 2 teses que você vai dar uma lida se você se interessar.
A comparação é um processo de estudo muito antigo. Durante o contexto da invasão imperialista europeia, o uso desse processo se intensificou bastante, aliado à ideia de evolução. Estudar, por exemplo, as religiões mais primitivas são politeístas e depois evoluíram para o monoteísmo. Tem muito a ver com essa noção evolutiva das religiões, que só legitima um discurso eurocêntrico e cristão. A comparação, na perspectiva indutiva, ou seja, estudando casos particulares para elaborar em regras gerais, retornando às fontes primárias, buscando leis universais, tem grande influência do darwinismo e vai até o início do século XX. A corrente fenomenológica busca uma essência das religiões. Aqui voltamos para o de La Salce, que vê na fenomenologia da religião como uma forma de organizar os dados levantados pela história das religiões específicas, confundida com comparação descritiva das religiões. A organização desses dados deveria dar foco à consciência do devoto, porque a gente precisa sempre entender que as religiões não são iguais. Essa ideia de buscar uma essência faz com que tu acabe tirando uma grande diversidade de como o fenômeno se configura ou de como as religiosidades ao redor do mundo, dentro dos diferentes povos, elas têm uma maneira própria de funcionar, que nem sempre vai ser parecida. Então tu acaba generalizando para também facilitar o teu estudo, né? Afinal a gente está falando aqui de metodologia. Os autores Rudolf Otto, Joachim Watt e o van der Leeuw são os principais autores dessa tendência. E desse ramo que vem hoje tão conhecida a expressão experiência religiosa, experiência do sagrado, que com certeza já é bem conhecida no senso comum. Essa busca por uma essência cria-se uma categoria morfológicas, que são maneiras grosseiras e arbitrárias de se organizar as religiões. O Mircea Eliade, ele foi um historiador das religiões da Universidade de Chicago, que dizia que o cientista da religião, em relação ao empréstimo dos métodos, tem liberdade para buscar o método apropriado, mas sem obrigações. Possibilidade de pegar vários métodos de diferentes áreas. Raffaele Pettazzoni. Ele foi um teórico que fez uma crítica ao método comparativo a partir das comparações que apareceram entre tradições religiosas que não tinham qualquer conexão histórica. E ele opta pelo que ele chama de comparação contextualizada, e não dentro daquela caixa morfológica que falamos lá atrás, e principalmente tomando cuidado com os fatos históricos. Na década de 90, há um retorno desse método, porém com algumas nuances. A questão da contextualização, conforme eu falei anteriormente, é a noção do sagrado. Tinha-se na fenomenologia clássica a noção de um sagrado comum a todas as religiões. Isso é popularizado principalmente dentro da obra O Sagrado e o Profano do Eliade, que é uma referência para diversas áreas humanas. Nesse neocomparativismo, o sagrado não é visto como algo igual e comum a todas as manifestações religiosas. Essa tendência utiliza-se de vários conhecimentos de diferentes áreas. Um ponto interessante aqui é a noção de cultura como sendo uma adaptação de padrões biológicos comuns à humanidade. O que é interessante ver vários estudos das áreas biológicas procurarem analisar fisiologicamente questões da religiosidade humana. Vou deixar um outro link lá embaixo, que é sobre o resultado de uma pesquisa entre cérebro e religiosidade. Bem, continuando essa nossa série de vídeos, vamos para o último. A classificação das religiões fez a ciência da religião crescer. A classificação foi uma necessidade a partir dos dados apurados e compartilhados entre os estudiosos. Cornelius Thiele traçou, por exemplo, uma distinção entre religiões naturais e éticas. Essa questão da classificação foi desenvolvida com base nas taxonomias dentro das ciências biológicas. Greshardt divide em duas etapas. Primeiro, a tipológica, que busca identificar e explicar as categorias que ordenarão o que será investigado. Segundo, descrever o máximo cada um dos tipos divididos anteriormente. Basicamente, vemos que se trata de uma organização de dados para auxiliar nas pesquisas. De La Salce, no século XIX, identifica dois tipos de métodos: o genealógico, que estuda as línguas, o histórico, aspectos geográficos, etc., e os morfológicos, que seriam categorias criadas pelo pesquisador visando responder problemas de estudo. Seria basicamente eu criar uma categoria por falta de um termo melhor. O que não pode deixar de ser dito é que boa parte dos estudos que falamos aqui trata-se de uma visão colonialista europeia sobre o modo de viver e crer dos outros povos. As classificações são muitas vezes arbitrárias e não traduzem completamente a realidade que estamos analisando, embora não deixe de ser importante. Não há uma regra específica para a classificação. Dependendo de quem pesquisa, pode ter classificações que levam em consideração 5, 10, 15, 20 categorias e assim sucessivamente. É comum utilizar as classificações de monoteísmo, politeísmo, panteísmo,
Contudo, não aconselho utilizar esses conceitos como absolutos e inflexíveis. E qual seria o método mais apropriado para a ciência da religião? Diante de tudo que foi exposto, deu para ver que existe uma crítica muito grande em relação ao método. Isso é uma coisa necessária. Isso também não quer dizer que você não possa utilizar esses métodos, claro que dentro de cada uma da sua limitação e da sua especificidade. Mas o que se defende hoje é o uso do agnosticismo metodológico e a perspectiva êmica e ética, que é o que a gente vai falar agora. Perspectiva êmica seria a visão de dentro da religião, a partir das explicações e discursos, doutrinas, a visão de mundo do grupo. A ética seria a visão acadêmica, aquela que passa pela análise de diferentes categorias, históricas, sociológicas e psicológicas e etc. Com esse método, teríamos assim uma postura da ciência da religião de excluir a questão da verdade última, ou seja, para a ciência da religião não há só um viés de verdade religiosa. O termo agnosticismo metodológico vem do autor Ninian Smart em contraposição ao ateísmo metodológico proposto por Peter Berg. Smart defende o agnosticismo metodológico como uma postura que fica entre a existência do divino a partir do teológico e uma pré-concepção de que não há o divino, segundo a proposta de Peter Berg. Eduardo Cruz aponta que a ciência da religião deve examinar religiões como construções sociais, desconsiderando as alegações de seus adeptos de que suas crenças são revelações divinas. Isso não quer dizer que fazemos um juízo de valor do discurso religioso, deve ser relativizado para questões de objetividade e análise acadêmica. Tem uma citação do cientista da religião Frank Uzaski. Ele fala que em relação ao papel do cientista da religião, que ao invés de discutir a existência ou não de uma ou mais divindades, ou a validade de um ou outro comportamento religioso, o cientista da religião se foca em elementos das religiões acessíveis empiricamente, evitando discussões que estão para além do método científico. Seu objetivo é conhecer sobre o fato da vida religiosa, sem apologias a uma crença determinada. Pessoal, esse foi o último vídeo sobre metodologia da ciência da religião. Lá na descrição vai ter o texto completo que eu utilizei como base. Vai ter também os outros links que eu vou deixar disponíveis nos 3 vídeos. Espero que vocês tenham gostado e já a gente volta que vai ter mais material ainda divulgado esse mês. Muito obrigado, não esquece de curtir a página, não esquece de curtir o canal, não esquece de seguir o blog, não esquece de compartilhar e não esquece de comentar. Espero que tenha ajudado. A questão da metodologia dentro da ciência da religião é uma coisa muito complicada porque boa parte dos vídeos que eu vejo por aí pouco se fala objetivamente sobre o método dentro da ciência da religião e muito se utiliza de ideias a partir da filosofia para a ciência da religião. Isso é um ponto também colocado dentro do texto. Dá uma lida lá no texto, é bem legal, assim, é bem esclarecedor. E não esquece também de ler as teses tanto do Fábio quanto do Matheus. Muito obrigado, até a próxima e tchau!